Carinha, boa tarde. Então, eu estou passando aqui para gravar para vocês essa aula sobre o reino Monera, certo? Eu mandei uma aula para vocês, uma videoaula do YouTube, mas são aulas que são preparadas mais para pré-ENEM, para vestibular, né? Então, às vezes, não atinge o objetivo que a gente deseja, que é a formação de alunos de ensino médio mesmo. Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o reino Monera. Mas antes de a gente falar diretamente do reino Monera, vou dar aqui uma breve explicação a vocês, né? De como está atualmente a classificação, né? Quais são as novas tendências de classificação dos seres vivos. A gente já estudou essa parte de classificação dos seres vivos, já viu, não é, que no ensino médio a gente utiliza mais a classificação proposta pelo Whittaker, acho que é essa que diz, que divide os seres vivos em 5 reinos. É a forma mais didática da gente estudar: o reino Monera, o reino Protista, Fungi, Animalia, Plantae, são os reinos que a gente já conhece. Entretanto, o que é que acontece? Como a gente já viu, os estudos de evolução dos seres vivos, né, de filogenética, de relacionar os seres vivos através do parentesco genético e evolutivo, ele levou à descoberta de novas características dos seres vivos, onde se teve, né, a partir dessas descobertas, uma necessidade de se criar uma nova categoria taxonômica, certo? Acima dos reinos. Então, acima dos reinos foi criado, né, um táxon denominado de domínios. A gente vai ter os reinos, mas acima dos reinos agora a gente tem os domínios. Por que isso aconteceu? Então, esses domínios eles foram utilizados principalmente para diferenciar o reino Monera. Porque dentro do reino Monera a gente tem bactérias bem diversas, como a gente vai estudar. E na realidade descobriu-se que essas bactérias têm características bem diferentes. Um grupo dessas bactérias, inclusive, tem características mais semelhantes aos seres eucariontes, animais, fungos, plantas, né, vegetais, do que as próprias bactérias. Então, a partir desses estudos, eles acharam por bem criar uma categoria acima, os domínios, onde eles vão separar bactérias e arqueobactérias, que é o que a gente vai ver agora. Então, os domínios, né, vou passar logo aqui, eu já mostro essa imagem a vocês. Esses 3 domínios são esses aqui: bactéria, arqueobactéria e o domínio eucária. No domínio bactéria, ele também pode ser chamado de eubactéria. É onde a gente vai encontrar as bactérias mais conhecidas, as bactérias mais comuns, certo? Bactérias patogênicas que causam doença, que são utilizadas pela indústria de cosméticos, pela indústria de alimentos, enfim, são as bactérias do dia a dia da gente. Aqui no domínio Arquea, também vai ter um grupo que pertence ao reino Monera. A gente estuda como se fosse do reino Monera, assim como as bactérias. Mas as árqueas, a gente vai ver que é um grupo de procariontes, certo? Bactéria e arqueobactéria são procariontes, são unicelulares, mas eles vão ter algumas diferenças importantes entre as duas. Por isso, a necessidade de criar um domínio para as bactérias e um domínio para as árqueas. Então, no domínio bactéria, eu vou ter o reino eubactéria, que a gente conhece como reino Monera. No domínio Arquea, o reino é o Arquea, mas que quando a gente vai estudar na classificação dos 5 reinos, ele também está dentro do reino Monera, certo? E o outro domínio é o domínio Eucária. Eucária vem de eucarionte, e é onde estão todos os seres eucariontes, como os protistas, o plantae, o fungi e o animal. Beleza? Aqui essa representação, como você já deve ter observado, a gente já estudou sobre elas, não é? Trata-se de um cladograma ou uma árvore filogenética, onde a gente observa aqui a evolução e a relação de parentesco entre essas categorias, que aqui no caso são os reinos e os domínios, beleza? Então, observando aqui, ó, do início aqui, né, a raiz, a gente vai ter um ancestral procarionte, seres que não possuem um núcleo organizado, né? Então, a gente sabe que, de acordo com os estudos de origem da vida, os primeiros seres, eles eram realmente procariontes, né, semelhantes a bactérias, e que esses seres procariontes foi quem evoluiu para dar origem a todas as formas de vida que a gente conhece hoje. Então, nesse processo evolutivo, a gente tem aqui, ó, um nó, né, dentro do cladograma, quando você tem um nó, isso representa uma mudança evolutiva. Essa mudança evolutiva levou à formação de um ancestral comum, que deu origem ao grupo, ao reino Eubactéria, que é o reino das bactérias verdadeiras, né, bactérias conhecidas. Então, aqui a gente tem a formação do domínio bactéria. E o outro grupo que evoluiu daqui, ó, deu origem a 2 ancestrais comuns, tá vendo? Você tem aqui uma nova bifurcação, uma nova modificação que dá origem a outros 2 grupos.
Dessa modificação aqui, a gente tem a formação do domínio árquea, onde estão as arqueabactérias, e o outro grupo aqui, que deu origem ao domínio eucária, beleza? E do domínio eucária, que é o surgimento dos eucariontes, é a primeira mudança evolutiva, continua evoluindo, ou aqui tem uma mudança evolutiva. Dessa mudança, a gente tem a formação do reino protista, que a gente vai estudar, onde estão as algas, os protozoários. Outro organismo continuou, né, a linhagem evolutiva, e deu origem aqui, ó, primeira modificação. Daqui a gente tem a linhagem do reino plantae, e a outra continuou o processo evolutivo, foi evoluindo, e aqui a gente tem uma modificação que deu origem ao reino fungi, e a outra deu origem ao reino animal, beleza? Quando a gente vai analisar uma árvore filogenética, como a gente já sabe, o que a gente vai observar? A gente vai observar qual é o parentesco evolutivo. A gente sabe que quanto maior a proximidade do ancestral comum, maior o parentesco evolutivo, né? Então, se eu tenho aqui um ancestral comum, quem é que vai estar mais próximo aqui? Esse ancestral comum está mais perto do domínio bactéria, mas ele vem e aqui ele sofre outra mudança. Então, essa outra mudança dá origem aos árquea e ao eucária, de uma maneira geral, né? Todos os eucários. Veja que o domínio árquea e o domínio eucária, eles compartilham o mesmo ancestral comum. Enquanto que o domínio bactéria vai ter um ancestral comum lá atrás. Está vendo que aqui você tem uma proximidade maior do que aqui? Isso significa o quê? Entre o domínio árquea e o domínio eucária, eu tenho um parentesco evolutivo mais próximo. Eu tenho uma proximidade evolutiva maior. Diferente do que acontece com as bactérias. É como se as bactérias elas tivessem evoluído somente para dar linhagem a estes organismos. E essa outra linhagem continuou evoluindo para formar árqueas e eucária. Isso significa que árquea e eucária estão mais próximos, né, evolutivamente, do que bactéria e árquea. É exatamente por isso que foi criada essa categoria aqui dos domínios, beleza? Porque antigamente tudo isso aqui era classificado no reino Monera. Mas se a gente for observar, eles são bem distantes, né? Bactéria e arqueabactéria, elas só compartilharam o mesmo ancestral comum aqui. Por isso, a gente vai ver que bactéria e arqueabactéria têm algumas diferenças, principalmente na questão da morfologia, né? A célula da bactéria é diferente da célula da arqueabactéria, certo? Então, por isso, aí, essa separação agora em domínios, beleza? Então, como eu tinha falado, no reino Monera, a gente pode encontrar as bactérias, eubactérias, bactérias verdadeiras, e as arqueabactérias, certo? Que são essas bactérias que não são muito comuns no dia a dia da gente, digamos assim. Então, vamos ver logo o que são essas arqueabactérias. As espécies de arqueabactérias, elas vivem em ambientes inóspitos, em ambientes que não são muito comuns para a maioria dos seres vivos. Por isso mesmo que essas bactérias, elas não são comuns no dia a dia da gente, né? Estima-se que sejam conhecidas apenas 30 espécies de arqueabactérias, já que elas vivem nesses ambientes que não são tão comuns e tão estudados, né? Por que elas são chamadas de árquea? Esses ambientes inóspitos, né, são ambientes onde você tem um alto teor de salinidade, você tem temperaturas muito elevadas, você tem radiação, né, tem gases tóxicos. Se a gente pegar tudo isso, né, essas características desses ambientes, essas características lembram as condições da Terra primitiva. Lembra quando a gente estudou a origem da vida do ano passado? A gente viu que quando os primeiros seres vivos surgiram na Terra, a Terra era um ambiente bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Era um ambiente onde você tinha temperaturas muito elevadas, você tinha uma presença de vários gases tóxicos, radiação. Então, é possível que os primeiros seres vivos que tenham surgido nessa Terra primitiva, eles sejam semelhantes a essas arqueabactérias. Por isso que elas são chamadas de árquea, né? Que significa antigo. Beleza? Então, as arqueabactérias, atualmente, elas são divididas em 3 grandes grupos, os grupos de árqueas. O grupo das halófilas, certo? São arqueabactérias que sobrevivem em ambientes que têm alta salinidade, como, por exemplo, o Mar Vermelho, né? Lá são encontradas espécies de arqueabactérias que conseguem viver naquele ambiente onde você não encontra outras espécies de seres vivos. Elas realizam um tipo bem especial, que a gente vai ver mais na frente, de fotossíntese. Então, são seres autotróficos. O outro grupo é o grupo das metanogênicas. Metano vem de metano, beleza? Então, as metanogênicas são arqueabactérias também.
Elas são anaeróbias obrigatórias, né? Anaeróbia, vocês devem saber que são aqueles seres. Então, essas bactérias, elas são anaeróbias obrigatórias, né? Anaeróbia porque elas não utilizam oxigênio. E obrigatória porque elas podem morrer na presença desse gás oxigênio. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho essas características das bactérias, certo? Mas as metanogênicas, elas são anaeróbias obrigatórias. Se tiver oxigênio, elas morrem. Elas têm a capacidade de decompor a matéria orgânica, né? E liberar nesse processo aí o gás metano. Por isso que elas são chamadas de metanogênicas. Elas são comuns em pântanos, em tubo digestório de cupins e de vertebrados herbívoros. Elas participam do processo de digestão desses animais, né? Um exemplo disso são os bovinos, que possuem algumas bactérias metanogênicas lá no tubo digestório. Beleza? O outro grupo são as termófilas. Termo vem de quente, né? Calor. Então, são bactérias que conseguem sobreviver em ambientes aquáticos de temperatura bem elevada, quando você não consegue encontrar outros seres vivos, lá entre 60 e 150 graus Celsius. Como, por exemplo, em fontes termais superficiais, fendas de vulcão, né, pode ser encontrado esse tipo de bactéria. Então, é um ambiente realmente extremo, onde só pode ser encontrado esse tipo de ser vivo. Resumindo, aqui, halófilas, ambientes com alta salinidade. Metanogênica, as halófilas são autotróficas. Metanogênicas, são anaeróbias obrigatórias, vivem em ambiente, não tem oxigênio, claro, e produzem gás metano. As termófilas são arqueobactérias que vivem em ambientes muito aquecidos, né, como, por exemplo, as fontes termais. Então, agora a gente vai ver um pouquinho realmente sobre as bactérias, né? Então, as bactérias também são chamadas de eubactérias ou bactérias verdadeiras, né? São as bactérias mais comuns. Assim como as arqueobactérias, elas também são unicelulares, também são procariontes, certo? Portanto, toda célula bacteriana ela não apresenta carioteca, como a gente já sabe, já estudou, todo mundo está afinadíssimo nisso. E elas são bem pequenininhas, né? A dimensão das bactérias varia de 0,2 a 1 micrômetro e meio, dependendo da espécie. Então, são menores do que as células eucariontes. Externamente, a gente vai ver, né? Só que eu vou mostrar numa imagem, que é melhor, a estrutura da bactéria, beleza? Passa logo aqui e vou mostrar aqui. Então, como é a estrutura de uma célula bacteriana? Então, aqui a gente tem uma bactéria específica, né, chamada de bacilo. A gente vai ver que as bactérias podem ter formas diferentes. Essa aqui é uma das formas, forma de bacilo, parece um bastãozinho. E aqui a gente tem, né, algumas estruturas que estão presentes em todas as bactérias e algumas que só estão presentes em algumas bactérias. A gente vai ver elas. Por fora aqui, a gente já vê de cara aqui uma estrutura denominada de cápsula. A cápsula é composta por polissacarídeos ou proteínas. É uma estrutura que confere resistência à bactéria. Nem todas as bactérias, nem todas as espécies possuem a cápsula. A cápsula, né, das bactérias, ela pode ser comparada ao envelope dos vírus. Lembra quando nós estudamos os vírus? A gente viu que existem os vírus que têm um envelope, né, como, por exemplo, o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa aí a Covid-19, que a gente está vendo, é um vírus envelopado, e esse envelope ele confere uma resistência maior ao vírus. Portanto, na bactéria, né, ela também tem uma estrutura que confere uma resistência maior, que é a cápsula. Logo, a cápsula ela só é encontrada em algumas espécies de bactérias, nem todas possuem cápsula. Se a gente retirar a cápsula está aqui, o que tem abaixo da cápsula? Ela vai ter uma parede celular. Então, as bactérias, elas possuem parede celular. E nas bactérias, ou eubactérias, essa parede celular, ela é formada, né, por um composto denominado de peptídeo glicano. Peptídeo, lembra, proteína, e glicano, glicídios. Então, um composto de proteínas e glicídios. E ela ajuda a proteger, não é, o material interno da bactéria. A gente sabe que a bactéria é somente uma célulazinha lá perdida no mundo, e ela precisa ter alguma coisa que proteja ela, né? Essa alguma coisa é a parede celular. Então, a parede celular está presente em todas as bactérias, beleza? A cápsula só em algumas. Agora, a parede, ela está em todas as bactérias. E, inclusive, a parede celular é uma coisa que diferencia bactéria de árquea. Nas bactérias, essa parede é formada de peptidoglicano. Nas árqueas, ela pode ser formada por outros compostos. Já é um diferencial entre bactérias e arqueobactérias. Se a gente abrir a parede celular, abriu a parede celular, apareceu um monte de coisa aqui. Se a gente abrir a parede celular, a gente vai ver outras estruturas, que são as estruturas internas, né, da bactéria. Começando aqui, ó, pela membrana plasmática. Essa parte sozinha vai ser a membrana. Tem a parede,
Desculpa, tem a cápsula, as bactérias encapsuladas, não são todas. Tem a parede, todas têm. E abaixo da parede a gente vai ter a membrana plasmática, que também está presente em todas as células, todas. E também em todas as bactérias. Na parte interna, a gente vai ter aqui, ó, começando daqui. Essa coisinha redondinha aqui, bonitinha, é chamada de plasmídio. O plasmídio, ele é um DNA circular, que está presente somente em bactérias. E ele contém genes que conferem resistência a antibiótico. É como se fosse assim. Aqui, eu vou adiantando aqui, ó, nucleóide, não é? É o DNA da bactéria, o cromossomo bacteriano. Como todo cromossomo, todo DNA, ele tem a função de controlar o metabolismo e a função da célula, beleza? Esse aqui, que é o plasmídio, é um DNA extra. Ele não tem função de comandar no metabolismo. É como se ele tivesse aqui informações para modificar, né, o metabolismo dessa bactéria, caso ela precise. A gente vai ver isso mais na frente um pouco. O plasmídio é muito importante também no processo de reprodução das bactérias, como a gente vai ver, beleza? Plasmídio, DNA extra, um DNA circular que a bactéria só usa de vez em quando. Aqui, esses pontinhos pretos representam os ribossomos, né? A única organela, digamos assim, que a bactéria possui. Ela não possui organelas membranosas, que a gente já estudou. E o ribossomo, né, como todo ribossomo, tem função de síntese proteica. É onde produz as proteínas que a bactéria precisa. Certo? Aqui eu já disse, é o nucleóide, né, o material genético dela. O cromossomo, a bactéria só tem um único cromossomo, já tem esse cromossomo aqui. Não tem carioteca, né? Ela é procarionta, então o cromossomo está disperso ali no meio do citoplasma. Essa estrutura aqui, ó, mesossomo, é bem interessante porque o mesossomo é uma invaginação que é vista no microscópio quando se coloca, né, uma bactéria, uma cultura de bactéria, faz a coloração para visualizar essa bactéria no microscópio. Então é visualizado esse dobramentozinho aqui. Aí a gente tem uma confusão no meio científico, porque um grupo de cientistas vai dizer isso aqui, ó, que o mesossomo é um dobramento da membrana plasmática que tem função de produzir ATP, energia, né, da bactéria. Mas, hoje, existem vários artigos, né, que dizem que não, que na realidade esse dobramento aqui é somente, né, um dobramento da membrana que acontece quando vai se corar a célula. Não tem função nenhuma na bactéria. Então, há uma discussão aí, é importante a gente prestar atenção nisso daí, porque se tiver alguma questão relacionando à função, realmente é a função do ATP. Mas ela não é uma função assim 100% coerente. Tem discussão se tem ou se não tem essa função. Beleza? É isso. Aqui nessa parte a gente tem outras duas estruturas, não é? O flagelo, ó, que é essa caudazinha, esse rabinho aqui, né? Parece o flagelo espermatozoide. E que ele tem uma função de locomoção, certo? O flagelo tem função de locomoção. Então tem várias células flageladas, não apenas as bactérias e os espermatozoides. As células flageladas, nas células flageladas, o flagelo serve de locomoção, ajuda essa bactéria a se locomover, como se fosse um motorzinho que vai girando e vai movimentando a célula. Nem todas as bactérias têm flagelo, beleza? Isso é uma estrutura que só está presente em algumas espécies. Aqui a gente tem esse negócio aqui, essa estruturazinha aqui, que é chamada de fímbria. Parece um pelinho. Também pode chamar de pile. A fímbria ou pile, ela tem uma função bem importante no processo de reprodução das bactérias, que a gente vai ver também. Porque ela faz a transferência de plasmídio, plasmídio está aqui, não é? De uma bactéria para outra. Então, é uma transferência de material genético que ocorre através da fímbria ou do pile, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco quando estiver vendo a reprodução. Então, professora, todas as bactérias possuem todas essas estruturas? Não. Só que seria uma bactéria completa com tudo, né? Top de linha. Nem todas as bactérias têm tudo isso aqui não, beleza? O que é comum a todas as bactérias? A parede celular, todas elas têm? Tem. A membrana, claro, toda célula tem. O plasmídio, o mesossomo, os ribossomos, certo? E, né, o mesossomo, que essa estrutura é que não tem função muito certa ainda. E, claro, o nucleóide, que é o material genético. Então, plasmídio, ribossomo, membrana, nucleóide, mesossomo e parede celular são estruturas comuns a todas as bactérias. Parede celular, todo mundo tem? Não. Só as bactérias, né, top organizadas, que tem aí uma estrutura de resistência. Flagelo? Não, nem todas as bactérias têm. E pile ou fímbria também, nem todas elas têm. Beleza? Continuando aqui. Como é que pode ser visualizada a bactéria ao microscópio? Se eu pegar aí uma bactéria e for botar no microscópio, como é que eu vou ver essa bactéria? A morfologia, o formato dela.
Então, a morfologia ou o formato das bactérias ele pode ser diferente, né, dependendo da espécie de bactéria. Então, quando a gente olha no microscópio, a gente pode ver uma morfologia diferente. Por que isso é importante? Saber o formato da bactéria ajuda a identificá-la, né? Por exemplo, digamos que você está com uma infecção de garganta. E aí você precisa saber qual é a bactéria, né, que está infeccionando lá para tratar direitinho. Você pode, no laboratório, por exemplo, fazer um exame, né? Chama de cultura, uma cultura de garganta, vai colocar lá o suave e retirar o material da sua garganta para identificar qual é a bactéria. Quando for visualizar, né, essa bactéria ao microscópio, fazer lá a cultura e visualizar, eles vão identificar o formato. Geralmente, bactérias que causam infecção de garganta são estafilococos, são cocos. Cocos são bactérias redondinhas. Então, quando se identifica lá na lâmina do microscópio, consegue identificar qual é a espécie já pelo formato, né? Saber pelo menos que se trata ali do gênero, digamos, dos estafilococos. É só descobrir qual é a espécie. Então, quais são os formatos que podem ser encontrados nas bactérias? Cocos, como eu já falei, né? Esse formato aqui redondinho, arredondado. Bacilo é aquele exemplo que a gente estava vendo no slide anterior, não é uma forma de bastonete. Por exemplo, a gente tem a bactéria que causa tuberculose, bacilo de Koch, é um bacilo. Espirilo é essa bactéria nesse formatozinho aqui de espiral, né? Espirilo vem de espiral, beleza? Vibrião, parece uma vírgulazinha, ó. A bactéria que causa a cólera, por exemplo, uma bactéria do gênero Vibrião. E espiroqueta, tem alguns estudiosos que juntam espiroqueta com espirilo, certo? Elas são bem parecidas, tá vendo? Espiroqueta e espirilo são bactérias que têm esse formato mais, né, de espiral. Beleza? Então, isso aqui são as formas da bactéria. As bactérias, elas podem ser encontradas formando colônia também, reunidas, não é? Agrupadas. Então, quando as bactérias estão agrupadas em colônias, a gente pode encontrar elas nesse formato aqui, ó. 2 cocos juntos, um coco, 2 cocos. Um coco é um coco, 2 cocos, diplococos. Se tiver 2 coquinhos juntos, diplococos. Se eu tiver uma filinha de cocos, olha, tudo enfileiradinho aqui, aí eu vou ter streptococcus. A gente costuma dizer que os streptococcus, eles formam uma estrutura semelhante a um colar de pérolas. Bactéria com colar de bactéria. Se tiver um cachinho, uns cocos tudo em cima do outro, faz parecendo um cachinho de uva. Staphylococcus. Se você tem uma infecção de garganta, quando bota lá no microscópio, você vê uma fileirinha assim, enfileirada, parecendo um cachinho de uva, você sabe que se trata de uma bactéria do gênero Staphylococcus. Se tiver um cachinho assim, uma fileirinha assim, ó, uma atrás da outra, a gente sabe que se trata de uma bactéria do gênero Streptococcus. E elas ainda podem se ficar nesse formato aqui chamado de sarcina, como se fosse um cubo aqui, ó, tridimensional, tá vendo? É chamado de sarcina. Então, essas aqui são as formas que as bactérias podem se apresentar, podem ser encontradas. Uma classificação importante das bactérias é porque elas podem ser classificadas como gram-positivas ou gram-negativas. Complicado, né? E algo tem bactéria de ser positiva ou negativa. Essa classificação de gram-positiva ou gram-negativa, ela também é muito importante, principalmente na área médica, porque também é uma das formas de identificar que tipo de bactéria se trata. Eu já vi ali, por exemplo, que se trata de um estafilococo, né? Eu posso utilizar esse método, essa coloração, chamado de método de Gram, para saber se essa bactéria é do grupo das gram-positivas ou das gram-negativas, certo? Então, aqui, é somente mostrando mais ou menos como é esse procedimento, né, para identificar se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, beleza? Vamos mostrar como é. Então, aqui, ó. Como é que se faz o método de coloração de Gram? São suave, não é? Contendo aí uma amostra de bactéria, a amostra colocada numa lâmina, beleza? E aí vai ser feito alguns procedimentos. Eu vou falar rapidinho, porque esses procedimentos, eles não são tão importantes para você, né? Então, a título de conhecimento. Então, aqui, ó. Procedimento 1, vai colocar um cristal, não corante, chamado de cristal violeta. Violeta porque ele cora, né, deixando a amostra aí violeta. Então, após cobrir toda a amostra, pingando-se uma solução de cristal de violeta, deixa esse cristal agir por aí por cerca de 1 minuto, beleza? Depois de 1 minuto, aí vai fazer o passo 2. Qual é o passo 2? Pega aí, né, o reagente. Depois de lavar a lâmina com água, depois que o corante violeta ele se fixa, essa lâmina vai ser lavada com água. Depois de lavar a lâmina com água corrente, cobre a amostra com Lugol. O Lugol é uma solução de iodeto, certo? Deixa esse Lugol agir por 1 minuto. O Lugol, na realidade, ele ajuda a fixar o corante nas bactérias, né? Na membrana, na célula da bactéria.
O que é que acontece então? As bactérias, elas ficam todas roxinhas, beleza? Porque eu coloquei o cristal roxo, depois eu coloquei o Lugol, que ajuda a fixar o cristal, que ajuda a fixar o corante na bactéria. Aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a acetona ou o álcool, pode ser acetona ou álcool, é outro reagente, e vou colocar aí na minha amostra. O que é que acontece? Rapidamente, incline a lâmina, depois que coloca o álcool, né? Incline a lâmina e deixe escorrer o excesso do Lugol. Em seguida, lave a lâmina com acetona ou álcool. Esse passo aí. Por cerca de 15 segundos. As bactérias gram-positivas ficarão roxas, coradas, enquanto que as gram-negativas ficam transparentes. O que é que acontece? Eu coloquei, né, o meu corante lá, que é o violeta cristal. Depois eu lavei a lâmina, não é? Botei lá o Lugol para fixar esse corante nas células. Depois, né, inclinei um pouco a lâmina para tirar o excesso de Lugol, certo? E peguei a acetona ou álcool, né, que é um solvente, e lavei lá a lâmina para tirar. Depois que eu lavei a lâmina, o que é que acontece? O corante, ele se dissolve no álcool. Então, se esse corante ele foi fixado pela bactéria, pela célula, ele não sai. Mas se ele não foi fixado, então a acetona ou o álcool vai retirar esse corante. O que é que vai acontecer no final? Tem bactérias que fixam o corante, colore ela realmente. Essas bactérias que são coloridas, são chamadas de gram-positivas. Já vai ter bactérias que não fixam o corante, então quando eu boto o álcool, o corante vai embora, não é dissolvido. Aí elas não se coram e são chamadas de gram-negativas. De cara, a gente já vê que bactérias gram-positivas são coradas, fica violeta com esse método de gram. E as bactérias gram-negativas não ficam coradas, né? Não se cora, não consegue fixar o corante, e por isso elas ficam transparentes. Uma outra coisa que pode se fazer ainda para deixar mais claro quem é gram-positiva e gram-negativa é colocar um outro corante, né? Um segundo corante, que é a fucsina. Então, cobre-se a amostra com a solução de fucsina, deixando sobre a amostra por cerca de 30 segundos. A fucsina é um corante rosa, e esse corante é absorvido apenas pela parede das células das bactérias gram-negativas, beleza? Depois disso daí, então, pinga-se aí, né? Após a fucsina, lava a amostra com água, né? Em uma gotinha de água, deixa a lâmina secar, utilizando a toalha sem retirar a amostra, né? Preservando a amostra. E no final, se a gente for olhar o microscópio, o que a gente vai observar agora nessa lâmina? Uma parte das bactérias vão estar coradas de roxa, foram as primeiras que se coraram lá com o corante violeta. E a outra parte está corada de rosinha, que foram aquelas que não se coraram com o primeiro corante, mas se coraram com a fucsina. Então, as roxinhas são gram-positivas e as rosinhas são gram-negativas, beleza? Como eu já falei, por que isso é importante? Isso é importante para a área médica, certo? Porque você identifica se a bactéria em questão que está sendo estudada faz parte do grupo das gram-positivas ou das gram-negativas. Fica mais fácil de entender, não é? A espécie de bactéria que está causando a infecção. Então, por que isso acontece? Por que tem bactéria que se cora com violeta e tem bactéria que não se cora? A gente vai ver agora. Essa classificação gram-positiva e gram-negativa, ela está relacionada à questão da parede celular da bactéria. Então, nas bactérias gram-positivas, ou cor de roxo, se eu pegar um pedacinho da parede celular dessa bactéria e for analisar, o que é que eu vou ver? Aqui você tem a membrana plasmática, né, os fosfolipídios, beleza? Aqui em cima você tem aqui a parede celular de peptídeo glicano, certo? Isso aqui é uma parede celular das bactérias gram-positivas. Quando eu boto o corante roxo aqui, ó, ele se fixa logo na parede celular e ele cora a bactéria, por isso que ela fica toda roxinha. Mesmo que eu bote álcool aí, acetona, ela não vai sair esse corante porque ele se fixou na parede celular. Essas bactérias apresentam uma parede celular constituída por uma única camada, né, de peptidoglicano. Só tem essa camadinha aqui. Se eu pegar a bactéria gram-negativa, ela é negativa porque ela não se cora com corante roxo, lembra? Como é isso aqui? Eu tenho aqui a membrana plasmática e aqui eu tenho a parede, tudo isso aqui é a parede celular. Tá vendo que essa parede celular é diferente dessa? Porque aqui eu tenho a camada de peptidoglicano só. Aqui eu tenho uma camada de peptidoglicano. Por cima dessa camada eu tenho uma outra camada, uma segunda camada, que é feita de lipoproteínas e polissacarídeos, certo? Então, na parede celular das bactérias gram-negativas, elas não se coram por quê?
Quando eu boto o corante aqui em cima, o corante não consegue penetrar para se fixar a parede, porque tem uma outra camada aqui em cima, como se tivesse um lençolzinho em cima dela. Então, o corante não se fixa aqui. Quando eu joguei o álcool, a acetona, levou todo o corante embora e essa bactéria ficou transparente, porque ela não fixou o corante. O único corante que vai fixar aqui, como a gente já viu, não é o corante que vai deixar ela rosinha, que é a fixina. Beleza? Então, essas bactérias gram-negativas, elas apresentam uma parede celular constituída por uma única camada de peptidoglicano. Aqui só tem uma, aqui tem duas, tá vendo? Uma, duas. Envolvida por outra camada superficial. Então, o diferencial entre a bactéria gram-positiva e a gram-negativa é essa camada superficial que a bactéria gram-negativa, ela possui aqui acima da parede celular. Beleza? Isso é importante para vocês. O que diferencia uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa? Porque a gram-positiva se cora e a gram-negativa não se cora. É exatamente isso. Gram-positiva só tem uma camada, só tem aí a parede celular, né, uma única camada. A gram-negativa tem a parede celular e acima dela tem uma segunda camada. E por isso ela não fixa o corante violeta. Beleza? Já que a gente já viu agora como é a morfologia das bactérias, como é que é a separação dela nesse grupo gram-positivo e gram-negativo, agora a gente vai ver o metabolismo, né? Como é que essas bactérias elas atuam no processo de obtenção de energia. Então, quanto ao metabolismo energético, a gente tem bactérias divididas em 3 grupos. Bactérias aeróbias, aéreo vem de oxigênio. São as bactérias que vivem apenas na presença do oxigênio. Beleza? Se acabar o oxigênio, essas bactérias morrem. Semelhante a nós, né? Nós também dependemos diretamente do oxigênio, como a gente já estudou. Lá no processo de respiração celular, a gente usa oxigênio. Essas bactérias também. Tem um grupo de bactérias que elas são anaeróbias. Ana não utiliza oxigênio. Obrigatória. Por que obrigatória? Porque essas aqui vivem apenas na ausência de oxigênio. Enquanto as aeróbias só vivem se tiver oxigênio, as anaeróbias só vivem se não tiver oxigênio. Certo? Como, por exemplo, a gente viu o exemplo daquelas arqueabactérias, que vivem lá no intestino de animais. São obrigatórias porque se você colocar oxigênio lá no ambiente, ela morre. Um exemplo desse tipo de bactéria aqui é a bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani. É uma bactéria anaeróbica obrigatória. Né? Se você colocar, por exemplo, que se corta, né, geralmente com material enferrujado, alguma coisa desse tipo, o pessoal costuma colocar em cima água oxigenada. Por quê? A água oxigenada vai aumentar, né, o volume de oxigênio ali, e esse excesso de oxigênio acaba matando essas bactérias. E o outro grupo são as bactérias anaeróbias, ana, porque não usa oxigênio, só que essas aqui são facultativas. O que é que isso quer dizer? Essas bactérias, elas são bem desenroladas. Né? Tem oxigênio, beleza, a gente usa. A gente sabe que processos metabólicos com a presença de oxigênio, eles são mais eficientes, né? Então, se tem, a gente usa. Acabou o oxigênio, elas não morrem, beleza? Elas vão fazer outro processo, o processo de fermentação, que não precisa de oxigênio. Por isso que elas são facultativas, porque elas podem ou não utilizar o oxigênio. Um exemplo desse tipo de bactéria, como está dizendo aqui, ó, anaeróbia facultativa, são os lactobacilos, que são aquelas grupos de bactérias, né, de bacilos, que são utilizadas na indústria de laticínios, para produzir, por exemplo, leite fermentado. Então, essas bactérias, elas vivem se tiver oxigênio, mas quando você fecha lá o potinho de leite fermentado, por exemplo, o que elas acontecem? Elas não morrem. Elas vão fazer o processo de fermentação. A gente estudou ano passado, lembra? E nesse processo de fermentação, é a fermentação lática, elas produzem o ácido lático, que é o ácido utilizado na fabricação do leite fermentado. Então, é um exemplo de uma bactéria anaeróbia facultativa. Beleza? E com relação à nutrição, né? Como é que essas bactérias elas fazem para obter o composto orgânico que elas precisam para produzir aí sim a sua energia? Então, essas bactérias, elas podem ser autótrofas, né? Ou elas podem ser heterótrofas. Então, eu tenho bactérias que produzem seu próprio alimento, sintetizam composto orgânico, beleza, são desenroladas. E tem bactérias heterotróficas, que não conseguem sintetizar o seu composto orgânico, assim como nós animais, e precisam aí desenvolver uma forma de se alimentar. No grupo das autótrofas, são aquelas belezas que fazem, né, que produzem seu material
seu composto orgânico, a gente tem bactérias e cianobactérias que fazem fotossíntese. Mas na verdade, a gente vai ver como é que elas fazem. E tem bactérias que fazem quimiossíntese. Fotossíntese e quimiossíntese são processos de produção de compostos orgânicos, que a gente também estudou no passado. Então, essas bactérias, elas podem fazer um ou outro processo, as autótrofas. E as heterótrofas, elas podem ser saprofágicas, que nome tão feio, são bactérias que realizam decomposição da matéria orgânica, ou seja, ela já se alimenta da matéria morta, né, de cadáveres, por exemplo. Cadáver de tudo, né, de animal, de gente, de planta, tudo que morreu, elas estão lá fazendo a decomposição e se alimentando daquela matériazinha. Essas bactérias saprofágicas, elas são bem importantes, né, nos estudos, nos processos ecológicos, para o meio ambiente, que elas devolvem a matéria orgânica para o meio ambiente. E tem as parasitas. Opa, parasitas são bem importantes, né? Por quê? Porque elas causam doenças. As bactérias parasitas retiram a matéria orgânica do hospedeiro parasitado. Nesse processo, elas podem causar doenças em humanos. Então, quando a gente fala de bactérias patogênicas, elas são bactérias parasitas, que infectam o nosso organismo para conseguir retirar a matéria orgânica de lá. Beleza, a gente também tem bactérias que vivem no nosso organismo que não são parasitas, né? São as bactérias que vivem em simbiose. Por exemplo, as bactérias do intestino da gente. Estão lá, se alimentam da matéria orgânica que a gente consome, mas elas fazem bem para o nosso organismo e não nos causam doenças. Então, como é a fotossíntese da bactéria? Professora, a bactéria faz fotossíntese, não é os vegetais. A gente estudou a fotossíntese dos vegetais no ano passado, eu não entrei muito em fotossíntese bacteriana, porque eu sabia que isso não ia ver, também não tem muita diferença, certo? É a mesma coisa. Então, algumas espécies de bactérias autotróficas, a gente vai ver que algumas fazem fotossíntese e tem outras que fazem outra coisa, que a gente vai ver. Então, algumas espécies de bactérias autotróficas, como as proclorófitas, clorófita vem de clorofila, certo? E as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, né, antigamente, elas eram classificadas como algas azuis, são dotadas de clorofila. Opa, e a clorofila serve para quê? Estudou ano passado, né? Clorofila é um pigmento que absorve luz. Então, essas bactérias e cianobactérias possuem também clorofila. E por isso elas conseguem realizar fotossíntese muito semelhante à realizada pelas algas e pelos vegetais, beleza? É uma fotossíntese mais simples, né? Porque a bactéria não tem aquelas organelas todas que os vegetais, por exemplo, têm para fazer a fotossíntese. As proclorófitas, juntamente com as cianobactérias e as algas unicelulares, fazem parte do fitoplâncton. Você já deve ter ouvido falar do fitoplâncton. Essas bactérias fotossintetizantes e cianobactérias, elas são importantes porque elas compõem o fitoplâncton. E o que elas fazem lá no fitoplâncton? Elas fazem fotossíntese e ajudam a produzir o gás oxigênio. Segundo estudos científicos, essa maior quantidade de oxigênio presente na atmosfera vem justamente desse fitoplâncton, pela ação dessas bactérias, e cianobactérias, né? E também das algas. Aqui uma imagem, né, de como seriam as proclorófitas, aqui ó, são bactérias unicelulares, beleza? E aqui a equação geral da fotossíntese. Professor, é igual a dos vegetais. Mesmo no contexto selvagem. Essa fotossíntese é igual à fotossíntese dos vegetais, beleza? Aqui, observa aqui. 6 moléculas de gás carbônico, é o gás carbônico que está presente na atmosfera, né? Junto com 12 moléculas de água. Então, assim como as vegetais, essas bactérias e cianobactérias utilizam a água para da água elas retirarem o oxigênio. Lá na presença da luz, ou dentro da luz é absorvida pela clorofila, igual acontece com os vegetais. Então, nessa reação vai se formar glicose, mais água, mais gás, oxigênio. Igual a fotossíntese que a gente deu ano passado. Então, não tem segredo com relação a isso. E as cianobactérias? São também todas autotróficas, fotossintetizantes, certo? Elas podem ser encontradas no ambiente terrestre, no ambiente úmido, né? Ou no ambiente aquático. As cianobactérias, ela pode se agrupar formando colônias, que é isso aqui, ó. Um monte de coisa de bolinha junto, são várias cianobactérias agrupadas formando colônias. São importantes não somente por realizar a fotossíntese e produzir oxigênio, como a gente já viu, mas também porque participam ativamente do processo de fixação biológica no ciclo do nitrogênio. Vocês vão estar esse mais no terceiro ano testando os ciclos biogeoquímicos.
Algumas espécies de cianobactérias, elas eliminam toxinas no ambiente aquático, isso é importante, viu? Tem algumas cianobactérias e algumas algas unicelulares, quando elas estão presentes em água, né, em alguns rios, lagos, essa água ela fica inadequada ao consumo humano, porque elas liberam algumas toxinas que podem ser letal, no caso, causar doenças em seres humanos. Que é a célula da cianobactéria, né, não tem muito segredo também, o que é diferente? Ela tem uma reserva de alimento, porque se ela faz fotossíntese, produz matéria orgânica, ela precisa estocar essa matéria orgânica. E Ribossoma, como as outras bactérias, ela vai possuir uma membrana fotossintetizante, não é? Onde ela vai ter aqui a clorofila, que capta a luz do sol, e o resto é igual, parede celular, beleza. Além das bactérias clorófitas e das cianobactérias que realizam fotossíntese, a gente tem umas bactérias que fazem um tipo especial de fotossíntese. Qual é a diferença? Dessas bactérias são chamadas de bactérias sulfurosas púrpuras, né? Ou mais conhecidas como bactérias sulfurosas mesmo. Qual é a diferença? Essas bactérias, elas, tá vendo? Utilizam o gás carbônico, mesma coisa. O que é diferente? É aqui. Essas bactérias, elas não utilizam água, beleza? Elas vão utilizar o ácido sulfídrico no lugar da água para realizar a fotossíntese. Então, quer dizer que lá naquele processo que a gente estudou, né, que o oxigênio vai atuar, oxidando compostos, nesse caso aqui, essas bactérias não vão utilizar o oxigênio, elas vão utilizar o enxofre, certo? Porque elas não usam água, elas usam o ácido sulfídrico, que é esse composto aqui. Certo? Elas também utilizam a luz solar para ativar as reações químicas, né? Em uma organelazinha chamada de bacterioclorofila, certo? Que tem um pigmento também que absorve a luz do sol. Elas não têm clorofila, mas tem esse pigmento aqui, bacterioclorofila. É um pigmento roxo, ele não é verde. E no final da reação, elas vão produzir glicose, que é a matéria orgânica, porque elas são autótrofas, produzem matéria orgânica, glicose. Produz água, só que elas não produzem oxigênio, porque elas não usam água. Entenderam? Como elas não têm água aqui, elas não produzem oxigênio. Porque a gente sabe que o oxigênio produzido na fotossíntese, ele vem da água. Nesse caso, se ela não tem água, ela produz o enxofre no lugar do oxigênio. Beleza? Então, a diferença é essa. Elas utilizam gás sulfídrico no lugar da água e elas produzem enxofre no lugar do oxigênio. E as bactérias que realizam quimiossíntese. Quimiossíntese a gente estudou muito ano passado, não vou me deter também a explicar o processo em si, né? Mas essas bactérias, elas vão oxidar compostos inorgânicos, como a gente já viu, então elas promovem a oxidação de compostos inorgânicos, como, por exemplo, a amônia ou o nitrito. Dessa oxidação, elas vão liberar energia, certo? E essa energia é utilizada aqui no processo, né, de glicose, aliás, de fotossíntese. Qual é a diferença aqui? Elas também são seres autotróficos, estão produzindo aqui composto orgânico. A diferença é que nos outros seres fotossintetizantes, foto vem de luz. Fotossintetizantes, eles utilizam a energia solar. Lembra? Cianobactérias, bactérias fotossintetizantes utilizam a luz solar. Essas bactérias, elas não têm pigmento para absorver o sol. Então, o que elas fazem? Elas fazem o processo delas é em duas etapas. A primeira etapa, como a gente do ano passado, a oxidação de compostos inorgânicos, liberação de energia. Essa energia liberada vai ser utilizada para converter gás carbônico e água em glicose. É um processo autotrófico. Então, elas produzem glicose, água e gás oxigênio. Só que a gente estudou ano passado. Vocês devem lembrar. Como é a reprodução das bactérias? As bactérias se reproduzem muito. Né? Então, a bactéria tem uma taxa de reprodução muito alta. Por isso, quando a gente se contamina com uma bactéria, logo ela se reproduz lá dentro do organismo da gente e promove uma infecção bacteriana. Né? Então, a reprodução das bactérias ela é costumeiramente assexuada. O tipo de reprodução comum de uma bactéria é um processo assexuado, né? Chamado de bipartição. Bi, porque uma bactéria se divide em dois. Bipartição também pode ser denominada de fissão binária, ou divisão binária, ou cisciparidade. Divisão binária, cisciparidade e bipartição é toda a mesma coisa. É um processo assexuado de reprodução das bactérias. Nesse processo, né, quando a bactéria está num ambiente ali que é adequado para ela, infectei ali uma pessoa, opa,
encontrei matéria orgânica para sobreviver, vou fazer o quê? Me reproduzir. Então, ela recebe esse estímulo para se dividir, né? E uma bactéria, ela vai dar origem a duas bactérias geneticamente iguais, idênticas a ela, certo? A bipartição bacteriana, em condições ideais, ocorre de forma muito rápida. Então, algo em torno de 20 minutos. A cada 20 minutos, a bactéria está se reproduzindo por bipartição. Por isso que elas conseguem, né, se reproduzir de forma tão rápida. Como é que acontece a bipartição? Tem uma bactéria e recebeu um estímulo, né? Ela vai duplicar o material genético dela. Então, o nucleóide é o DNA da bactéria, lembra? Ela vai duplicar a parede celular e a membrana plasmática vai começar a se romper. Duplica o material genético, parede celular e membrana plasmática vai começar a se dividir. Então, a gente vai ter aí, membrana plasmática e parede celular e por dentro membrana plasmática. Começa a se dividir. Opa, separou, você tem duas novas bactérias que são geneticamente idênticas, certo? Primeira forma de reprodução é bem simples, né? A reprodução das bactérias não tem segredo, muito simples. Bipartição, a bactéria está lá no ambiente que é favorável para ela, tem alimento, está tudo bom, a temperatura está boa, está ideal, então ela vai se reproduzir, beleza? Se reproduzir como? Por bipartição. Mas essa não é a única forma de reprodução das bactérias, né? O que acontece? Tem outras formas. Então, por exemplo, em condições desfavoráveis à vida, bipartição é quando ela está num ambiente legal, top de linha para ela. Mas se ela estiver num ambiente que o negócio não está muito bom para ela, então algumas espécies, não são todas, de bactérias, elas diminuem a atividade metabólica. Elas ficam o que a gente chama de vida latente. Que é isso? Então, eu estou num ambiente ali que não é adequado para mim, não tem alimento, não tem água, ela vai morrer, né? Para ela não morrer, ela diminui a atividade metabólica, ela para de produzir energia, ela para de se duplicar, né? Se dividir, e ela fica ali no estado latente. Quando a bactéria está nesse estado latente, ela forma o que a gente chama de endósporo, certo? O endósporo é uma espécie de capa protetora que envolve a membrana plasmática e o citoplasma, altamente resistente. Então, os endósporos também são chamados de esporos. Os esporos ou endósporos de bactérias são estruturas bem resistentes. Elas não são mortas com calor, com desinfetante, com água sanitária. Elas podem resistir, né, a várias modificações no ambiente. Elas são altamente resistentes a variações ambientais bruscas, como alteração de pH, excesso de calor. Então, você está, por exemplo, para desinfectar um material, o que a gente faz? Pode aquecer esse material, colocar água sanitária, que muda o pH, não é? Enfim. Mas só que se ali tiver esporos de bactéria ou endósporo, esses esporos, eles não morrem com esses processos, eles são altamente resistentes. Então, a bactéria causadora do tétano, por exemplo, o Clostridium tetani, que eu falado dela lá no começo, ela forma endósporos para se proteger do oxigênio. Lembra que eu falei que elas eram... Adelante, já está terminando.